Fala meu povo, fala minha pova, tudo bem? Estamos aí de volta para tentar aprender um pouquinho mais da física, ciência que rege a natureza. Hoje nós vamos falar de ótica. Ótica que para você deve ser uma incógnita, mas você vê, né, com os olhos e trabalha em cima desses fenômenos. O pai da ótica, Isaac Newton. Muitos pensam que ele é da mecânica, mas é o cara que é considerado por nós da física o pai, a pessoa que começou todo o grande estudo. Não foi o único, mas foi o cara que mais gerou estudos nessa linha da ótica e o aprendizado da ótica para nós. Anterior a ele, Galileu e outros pensadores já tinham falado. Gente, a primeira questão, ótica. Ótica com P, Magal, ótica sem P, o que eu faço? Ótica com P significa luz. E luz deve relutar a vocês visão. E visão, olho. Então, um grande problema, olho, receptor de luz. Então, cuidado para não ficar cantando Vinícius de Moraes e achar que a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus um dia pode se encontrar. Não, isso aqui é um receptor de luz. Então, nesta linha de pensamento, nós podemos passar vários fenômenos, vários princípios da ótica para você. Olha só, primeiro, ótica. Ótica sendo luz, nós temos que ver aonde que essa luz vai se propagar. A luz pode se propagar em 3 meios diferentes. A luz pode se propagar no meio translúcido, transparente ou opaco. Transparente é o meio que está entre eu e você agora. Então você me vê as características do meu corpo. Com isso você vai ter um meio onde, teoricamente, existe a caracterização de todos os detalhes. A luz se propaga de maneira regular. Translúcido é aquele vidro jateado, aquela neblina, aquela névoa, quando você sabe que tem alguém no outro meio, mas você não consegue definir quem é esse alguém, que objeto é aquele. Meio onde a luz se propaga de maneira irregular. E opaco? Opaco é o que está acontecendo aqui do lado, que está tendo um pagode maravilhoso que a gente não consegue ouvir nem ver, mas por quê? Porque a luz não passa de lá para cá, então com isso você não consegue interpretar esse fenômeno, ou seja, não há propagação do meio de luz. Continuando nessa nossa linha, que não é linha do tempo, é linha do saber, luz. Quais são as fontes de luz que eu tenho? A luz pode se propagar através de uma fonte primária ou de uma fonte secundária. E você pergunta, Magal, qual a diferença de uma fonte primária com a fonte secundária? A fonte primária é aquela fonte que emite luz própria. Você fala, nossa, então toda fonte que emite luz própria é primária. Sim. Por exemplo, uma lâmpada acesa. Ah, Magal, mas eu não poderia ser uma fonte primária? A minha mãe fala que eu emito luz, pois sou um espírito de luz. Não. Aqui você tem que iluminar o meio. Então, como exemplo de fonte primária, aquela que consegue iluminar o meio, emite luz própria, seria uma lâmpada acesa. A lâmpada acesa, então, é um exemplo de fonte primária. E uma fonte de luz secundária é aquela que emite luz por reflexão, ou seja, a luz bate e por reflexão ela reflete essa luz e essa luz se dissipa no meio. Seria, no caso, a própria lâmpada, só que agora apagada. Ainda não consegui entender, Magal. Tem como você me dar um outro exemplo de fonte primária e fonte secundária? Sim, o Sol. O Sol é uma fonte primária. Ele emite luz, logo essa luz se propaga em todo o meio. E a fonte secundária? A Terra. A Terra, ela está sendo iluminada pela luz do Sol. Se o Sol morresse e nós olhássemos para o céu, como já foi perguntado em outros vestibulares, o que a gente viria? A escuridão? Não, e viríamos as estrelas, porque estrelas, como o Sol, é uma fonte primária. Agora eu, você, seu caderno, o seu computador, o seu celular, é uma fonte secundária de luz, desde que ele não esteja emitindo luz para iluminar esse meio. A partir daqui, gente, nós vamos para os processos de visão. Por exemplo, os princípios de Newton para a propagação da luz. A luz pode se propagar de quantas maneiras diferentes nesses meios que nós aqui já vimos? Ela pode se propagar com a propagação retilínea, ou seja, luz propaga-se em linha reta em todas as direções de sentido. Luz não faz curva dentro de campos gravitacionais, então a propagação é retilínea. Luz em linha reta. O outro princípio, o princípio da reversibilidade. O caminho percorrido pela luz na ida será o mesmo caminho percorrido pela luz na volta.
Então, cuidado quando você estiver olhando por um espelho e vendo aquela garota ou vendo aquele garoto, ele também tem a possibilidade de te ver. A luz dele reflete no espelho e chega nos seus olhos, assim como a luz sua, refletida por você, bate no espelho e chega pelo mesmo caminho nos olhos dele. Então, o princípio da reversibilidade. Princípio da independência dos feixes. O que é esse princípio da independência dos feixes? Simples e reto. Luz não é guache. Luz não mistura cor. Então, se uma fonte de luz iluminar o meio com uma luz monocromática vermelha, todo aquele meio recebe aquele jato de luz vermelha. Se uma outra iluminar com uma fonte monocromática azul, vai receber aquele jato de luz azul. Porém, quando as duas cruzam, você não tem uma mistura de cor. Cada um tem a sua característica, a sua frequência de vibração. Então, luz não se mistura, então cada qual tem a sua independência de feixes. Bom, dentro desse caminho da visão, sabendo o que são os meios da luz, o que ela se propaga, sabendo o princípio, ou seja, o que rege a luz nessa propagação, que a luz se propaga em linha reta, sempre no mesmo meio, em linha reta, dentro de campos gravitacionais, não faz curva, o caminho de ida é igual ao caminho de volta, e a luz não se mistura, nós podemos ter uma aplicação dessas fontes de luz, da primária e da secundária. Aí você pergunta, Magal, uma fonte de luz só pode ser primária ou secundária? Não, uma fonte de luz também ela pode ser classificada como extensa ou pontual. E o que é uma fonte de luz pontual? É um pontinho. Esse ponto pontual, ao emitir luz, a luz se propaga naquele meio e ela gera como característica sombra. Então, uma fonte de luz pontual gera sombra. Já uma fonte de luz extensa, muito grande, como por exemplo o Sol, ele tem 2 pontos da onde podem sair a luz, ele gera penumbra. E você pergunta, o que é penumbra? Penumbra é tudo aquilo que na Terra você vê no parque e acha que é sombra. Olha aquele casal na sombra daquela árvore. Olha aquele cachorro, olha aquele gato que está na sombra daquele muro. Não, você não conseguiria ver se fosse sombra. Você só está vendo aquele cachorro, aquele casal, aquele gato, porque parte da luz ainda está chegando nos seus olhos. Isso é penumbra. E esses fenômenos da sombra e da penumbra geram duas possibilidades interessantes dentro desse fenômeno físico chamado eclipse. Eclipse, ocultação. Então eu posso ter o eclipse solar e o eclipse lunar. Só pode acontecer eclipse porque as fontes de luz são extensas. Então o eclipse solar, o que caracteriza um eclipse solar? Eu tenho que ter uma fonte de luz, que nesse caso é o Sol, para nós, Sol. Eu vou ter um obstáculo, e esse obstáculo, para nós, gente, vai ser a Lua. Então aqui eu vou ter a Lua. E a Lua vai estar na fase nova, porque ela vai estar entre o Sol e o anteparo, e o nosso anteparo, que seria a Terra. Anteparo é onde vai, perdão, onde vai não, para onde a luz irá interceptar, né? Então, o anteparo, nesse caso, seria o planeta Terra. Isso caracteriza um eclipse solar. Já o eclipse lunar, a fonte continua sendo o Sol. Invertemos só a posição de quem? Da Terra, né? O obstáculo agora passa a ser, nesse caso, a Terra. E o nosso anteparo passa a ser a Lua, só que agora na fase oposta, que seria a fase chamada Lua cheia. Então só pode acontecer eclipse lunar em Lua cheia, como só pode acontecer eclipse solar em Lua nova. Teoricamente, nós temos fechado todos esses fenômenos, todos esses princípios da ótica. Faltava dizer só dos fenômenos que acontecem no nosso cotidiano, que é a reflexão, a refração e a absorção. Eu vou falar deles no nosso próximo encontro, quando a gente começar a mostrar os elementos ópticos. Tá bom? Grande abraço!